Bom dia, bom dia. Sexta-feira, nossa primeira sexta-feira do clubinho, né? Terminando a semana. Oh, bom dia todo mundo aí, que coisa linda! Essa hora a gente ainda tá meio acordando, né? Já tomou café, já trocou de roupa, tudo, mas ainda tá. Bom dia, ateliê, aqui. Ana Mira, bom dia. Rosiane, Augusta, a Flávia ali, Janaína, Rosângela, bom dia, gente. Ai, peraí. Eu e a minha atrapalhação aqui. Ai, gurias, que coisa boa ver vocês tudo aí, ó. Sexta-feira, 7h45, né? A gente já aí iniciando o dia. Muito bom. Hoje, então, né, nosso último encontro da semana, depois a gente só volta na segunda, mas vai ter também, já vou falar agora já de inicinho, mas vai ter no final de semana tem as lives lá no YouTube, então a gente vai continuar se vendo, se encontrando. Hoje aqui no nosso encontro do clubinho, eu quero responder uma pergunta que eu recebo com bastante frequência, né? Ontem eu fiz a live lá no YouTube, às 18 horas, e depois que terminou a live entrou um comentário lá da Dani, do Ateliê Mimos da Dani. Não sei se a Dani tá por aí, mas se assistir depois. Só que foi uma pergunta que, de uma forma ou de outra, eu acabo recebendo ela com bastante frequência. Eu achei legal a gente conversar hoje aqui, aproveitar esse nosso tempinho, porque pode ser que seja a dúvida de mais alguém, né? Bom dia, gurias, bom dia. Muito bom. A Ateliê, ela merece disse, fala sobre produção em série. Eu vou falar sobre isso o dia que eu tiver com coisas cortadas aqui, né? Porque daí vai ficar mais simples de eu mostrar. Depois, de repente, um dia essa semana que eu for fazer mais kits, daí eu já mostro fazendo, né? Porque daí eu deixo para de manhã ali, para começar o dia que eu mostro para vocês mais ou menos como eu faço. Mas primeiro eu planejo o que eu vou produzir no dia, né? Então eu não decido na hora. E eu pego os moldes que eu preciso, os tecidos que eu preciso. Primeiro eu corto tudo, depois eu separo por cor, por causa das bobinas e das linhas e tudo, né? Eu vou costurando tudo que precisa costurar junto. Então, assim, eu não faço uma peça do início ao fim, né? Por exemplo, se eu tenho várias capas de caderneta e necessaire para fazer, eu vou lá e faço primeiro, corto tudo, tecido, manta, deixo tudo cortado, tiro um tempo só para fazer os cortes das peças que eu vou produzir aquele dia ou às vezes até na semana, tá? Quando a minha semana tá muito cheia, eu pego a segunda-feira só para fazer corte. Então eu corto tudo que eu tenho para produzir na semana e deixo separadinho em saquinhos nas prateleiras. Claro, eu identifico tudo. Depois eu pego tudo que é de uma cor só, quilto tudo, quilto e vou botando de volta nos saquinhos. Depois eu pego tudo que precisa pôr zíper, vou e coloco o zíper em tudo. Aí pego tudo que precisa bordar, colocar aplique ou botar, sei lá, o que eu for fazer, que precise fazer nas peças, eu vou e faço tudo. Então no fim da semana ou no fim do dia, eu tenho aqueles produtos todos prontos, porque eu não fui fazendo um do início ao fim, depois para fazer outro. Então é planejamento, né? Eu organizo dessa forma, mas um dia que eu tiver com tudo cortado aqui, eu mostro melhor. Isso agiliza muito. Para mim, assim, a minha produção aumentou muito quando eu comecei a organizar minha semana dessa forma. Então dá uma diferença muito boa. Porque toda vez que a gente precisa parar e pensar, qual é a encomenda que eu vou fazer agora? Ah, eu vou ver o tecido. Ah, não tenho não faltou um zíper dessa cor, eu vou ter que sair para ir buscar. Ah, e agora, né? Terminei essa encomenda, qual que eu vou fazer agora? Aí tu vai perdendo 20 minutos, meia hora, vai perdendo uma hora. Quando vê, tu perdeu um dia da tua semana só assim, pensando o que tu vai fazer entre uma encomenda e outra. Então a gente tem que ter planejamento. Vamos lá. A Dani, então, perguntou o seguinte, tá? Ontem a gente estava falando sobre, lá no YouTube, a gente estava falando sobre
o que é sucesso para cada uma, e muitas falaram que sentimento de sucesso é poder ser reconhecida por aquilo que faz, né? Então eu tenho um ateliê e o meu público, meus clientes me reconhecem a minha postura, o meu posicionamento no mercado. Então, quem não assistiu, vai lá no YouTube assistir, que ficou gravado, e hoje às 18 tem de novo. Aí a Dani perguntou o seguinte, e a gente estava falando, óbvio, do segmento infantil, que é o segmento que eu atuo. Ela perguntou assim, ó, trabalho com laços, será que me encaixo no nicho? E a Dani trabalha com laços, mas muita gente me pergunta, eu trabalho com crochê, eu faço, outra técnica, eu faço MDF, faço não sei o quê. E assim, o que define nicho de mercado não é a técnica que a gente usa para produzir o nosso produto, é o público com quem a gente vai se comunicar. Então, se eu faço laço para bebê, se eu faço laço para um aninho, até uns 2 anos ali, eu entro nesse segmento baby também. Se eu faço MDF para decorar o quartinho do bebê, é no mesmo segmento. Se eu faço crochê, que eu nunca sei dizer aquele omirigumi, alguma coisa assim, mas crochê no geral, e eu faço artigos para bebê, é dentro do mesmo segmento. E eu posso, no meu ateliê, usar várias técnicas para produzir produtos diferentes que conversem com o mesmo público. Não é a técnica que define o segmento, né? É o tipo de público com quem eu converso. Então eu posso, sim, minha técnica predominante é costura. Mas eu posso, daqui a pouco, pegar uma peça que eu costurei, um bonezinho, por exemplo. Né? Se eu não tenho bordadeiro, vou pegar ali o boné. Pegar. Olha aí. Aqui, ó. Costurei esse bonezinho aqui, tá? Aquele aqui, tipo aquele sapatinho lá, ó. Peguei esse bonezinho aqui, o que eu posso fazer nele? Eu posso bordar ou pintar a inicial do bebê ou o nome todo aqui na linha do boné e personalizar. Bordado e pintura são uma técnica diferente da costura, mas eu posso usar para complementar e para diferenciar o meu trabalho e para trazer valor para o meu produto. Ou qualquer outra coisa, né? Eu faço crochê. E aí eu vou fazer um kit para decoração do quarto do bebê. Daí eu vou fazer o jogo do berço de costura e o organizador da cômoda de crochê com fio de malha, que tá super em alta. Ou fazer o organizador em MDF. Ou fazer a decoração com os bonequinhos de feltro. Sabe? A gente tem que aproveitar que a gente tem essa habilidade, muitas vezes, de trabalhar com técnicas diferentes para complementar o nosso produto. Eu não preciso, porque eu faço costura, fazer só costura. Eu posso, se eu tenho outra habilidade, trazer isso também para o meu trabalho, inclusive para incrementar, né? Para trazer um diferencial para aquilo que eu faço. Eu tenho uma aluna lá que sabe fazer bordado à mão, aqueles bordados que se faziam, que eu acho que aquela técnica até precisa ser resgatada. Se alguém souber fazer aqueles rococó, aqueles bordadinhos, precisa criar curso para ensinar a fazer aquilo, porque aquilo é muito bonito, principalmente para artigos de bebê, e não é... E as pessoas já não sabem fazer muito porque é muito demorado, mas num detalhe, numa gola de uma roupinha de criança ou num sapatinho para bebê, que eu tenho uma aluna lá no curso de sapatinhos que borda os sapatinhos e faz os detalhes bordados, que dá um outro, sabe assim, tu valoriza o teu produto. Tu coloca um diferencial no teu produto, porque tu tá misturando técnicas. Então sim, eu posso fazer costura, fazer uma roupinha, um sapatinho ou alguma coisa e fazer os laços junto, complementando, não tem problema nenhum. Então o que define o segmento que a gente está atuando não é a técnica que a gente usa para produzir um produto. A gente às vezes tem dificuldade de olhar para a nossa atividade como profissional, né? A gente só vai fazendo meio na intuição, mas às vezes é bom a gente parar e refletir sobre o que a gente está fazendo, sabe? Dar uma recuada para olhar de fora, assim, sabe? Ou pedir opinião para alguém. Porque é um negócio, eu vou bater sempre nessa tecla, né? Então, eu tenho uma fábrica de produtos. O meu ateliê é uma fábrica de produtos, eu fabrico meus produtos aqui.
Só que ao invés de ser uma fabricação industrializada, é uma fabricação artesanal. O fato de ser artesanal, ele só diferencia a maneira de produzir o meu produto. Produto pronto, o nosso negócio funciona igual a qualquer outro tipo de negócio, né? Então tem que trabalhar a questão de posicionamento, tem que trabalhar a questão de construção de valor, tem que trabalhar a questão de redes sociais e público-alvo, segmento de mercado, divulgação, mídia, marketing. Nosso produto está pronto, a partir dali funciona igual a qualquer outro tipo de negócio. Tá? Então eu queria responder essa pergunta que a Dani fez lá no YouTube, porque eu acho que pode, assim, de vez em quando aparece esse tipo de dúvida com diferentes técnicas, e sim, né, a gente pode misturar técnicas dentro do mesmo segmento. Não tem problema nenhum, inclusive pode valorizar o nosso produto. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aí. Bom dia, gurias. Eu já sigo falando assim, porque 15 minutos eu fico louca de medo de não conseguir. A Lucy já tá fazendo as costurinhas, muito bem. Bom dia, Denise. A Denise, bom dia a todos e a todas. Bom dia. É bom acordar nessa animação, né, gurias? Deixa eu ver, a Floriana... Não, peraí. Floriane Ana Paula. Bom dia, eu fui chamada para expor meu produto na feirinha da cidade, porém não sei se vou porque não tenho etiquetas nas minhas peças e não sei se vou. Ana Paula, se tu tá começando, não deixa de vender se tu achar que for interessante para ti, porque tu não tem etiqueta, sabe? Porque tudo é um passo a passo, é um passo de cada vez, né? Então, é uma oportunidade de vender, se tu considerar isso uma oportunidade de vendas, né? O que eu falo, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Estamos acabando já, mas o que eu costumo dizer para quem vai fazer feiras, né? Fazer uma pesquisa antes, entender com outras pessoas que, ou sei lá, procura o administrador da feira ou outras pessoas que já exponham naquele lugar para entender o tipo de público, para entender que tipo de produto as pessoas buscam, para tu não levar muita coisa e depois acabar voltando com tudo para casa, né? Ver qual é o investimento que precisa fazer para participar e ter consciência de que tu vai precisar levar uma quantidade de produtos muito maior do que aquilo que tu pretende vender, porque em feira tem que ter opções. Se a pessoa vê uma banquinha com poucas opções e ela não tem opção de escolha, muitas vezes ela deixa de comprar só por isso, por causa da percepção de não ter opção. Então, eu quero vender R$100, eu tenho que levar pelo menos R$300 em produtos para a pessoa ter opção. Mas para isso eu preciso entender que tipo de público frequenta aquele lugar, o que eles costumam comprar, para eu escolher também os produtos que eu vou fazer. Até para fazer feira precisa ter planejamento. Eu não posso ir com aquilo que eu penso na minha cabeça, né? Então é importante pesquisar antes. Eu não deixaria de fazer por não ter etiqueta. Se fosse eu e eu achasse que fosse uma oportunidade boa, eu não deixaria de fazer por não ter etiqueta, porque o negócio ele é construído passo a passo. Mas para eu conseguir dar os passos, eu preciso dar os passos. Né? É caminhando que se faz o caminho. Então, de repente, dessa feira tu já consegue tirar o valor para mandar fazer uma logo, se tu ainda não tem, ou para mandar fazer as próprias etiquetas. Então, é caminhando que se faz o caminho. Eu não deixaria de fazer por causa disso. A Helenice perguntou, você faz mercadoria para vender em todos os tamanhos? Eu trabalho com sapatinhos e as roupinhas até 1 ano. Tá? As roupinhas eu até tenho os moldes até 2 anos, mas não é meu foco. Então eu trabalho até 1 ano, e porque o meu foco é maternidade, no sentido de coisas que a pessoa compra enquanto ainda tá grávida, né? Que tá montando o enxoval. E depois acompanhar o bebê até 1 ano. Esse é o meu foco, é o que eu escolhi trabalhar. E eu acho que a gente tem que ter foco no que a gente faz, porque senão a gente abre muito o leque e acaba, né, não conseguindo acertar muito o nosso alvo.
Mas eu ainda acho que maternidade, por exemplo, para quem está trabalhando com maternidade até 2 anos, dá para atender bem, que os bebezinhos ainda estão indo para a escolinha, ainda precisam de uma bolsa personalizada ou de paninho, coisas que ainda atendem o público mais baby mesmo, né, nos primeiros meses. Tem muito produto que se estende até essa faixa etária. Agora, atender bebê e atender, por exemplo, até 10 anos, aí já são 2 públicos, né? É baby e kids. Tem que ter uma comunicação muito boa para conseguir conduzir isso. E isso também tu vai ter que ter uma escala de moldes muito maior. E aí daqui a pouco tu tá fazendo coisa para bebê, daqui a pouco tu já tá fazendo para pré-adolescente. Então é bom a gente observar isso, né? A gente não consegue atender o mercado todo, então eu não preciso me expandir demais, né? A gente tem que voltar para centro, né? Se centralizar naquilo que a gente faz. Então o que eu digo? Não adianta pegar um segmento muito amplo. E não adianta querer atender o Brasil todo, sabe? Foca na tua região, seja a melhor da tua cidade, seja a melhor da tua região. E tu vai ter encomenda sempre, porque é né? Tu consegue atender aquele espaço territorial ali com qualidade. Então, às vezes a gente fica frustrada porque, perdi uma venda para outro estado por causa do frete. Minha filha, por que tu tá focando em venda para outro estado se tu sabe que a pessoa tem que pagar frete, pode desistir por causa do frete? Vai focar de vender na tua cidade, na tua região, sabe? Porque frete dentro do mesmo estado, pesquisa... gente, tem tanta coisa para falar. A gente vai falar de frete outra hora, que já acabou o nosso tempo aqui. Bom... Fran, parece que já somos da família. Adorei. Isso aí, é a família do Clubinho Profissão Artesã aqui. Gente, vamos fazer uma coisa. Eu vou parar aqui só um pouquinho. Vocês façam um print, tiram uma foto, eu não sei, café com as amigas, disse a Carminha, coisa linda. Peraí. Gente, é muita pergunta, já acabou aqui o nosso tempo. A Augusta perguntou sobre os kits, quero muito fazer. Sobre os materiais, qual a quantidade de material para comprar os 50 kits? Augusta, tu vai precisar fazer as contas aí, né? Quanto que tu gasta? Tu vai fazer um paninho com 35? Né? Somando quanto de metros tu vai precisar para fazer 50 paninhos, na verdade com 35. Se for 35 com 35, tu tem que multiplicar por 25, né? Porque daí da largura da fralda vai dar 2. E pega o teu molde do babador, por exemplo, se for o kit que nem o que eu tô fazendo, quantos centímetros tu precisa. E aí tu vai multiplicar, né? Ver quantos cabem na largura, multiplicar para saber quanto de tecido tu precisa. Então tu precisa ver a partir do teu molde ou do tamanho que tu vai querer fazer a peça para calcular a metragem de tecido que tu precisa comprar. Eu vou parar aqui e a gente faz um print e aí posta com a hashtag... A minha hashtag será Profissão Artesã? Ou Clubinho Profissão Artesã? A gente precisa definir isso, né? Hashtag Clubinho Profissão Artesã. Que aí depois eu vou lá, entro, vejo, reposto, tá? Que aí a gente se conhece, né? A gente se conhece os membros da família. E a gente consegue ver quem é que tá acompanhando aqui de manhã com a gente, certo? Então, nós vamos tirar os prints. Eu sempre saio com uma cara falando nos prints. Mas tira aí, posta com a hashtag Clubinho Profissão Artesã, para eu conhecer também vocês e ver quem é que tá aqui comigo de manhã, certo? Bom final de semana para vocês. Passei aqui do horário, né? Muito difícil para mim. Hoje às 18 horas tem live de novo lá no YouTube. Eu espero vocês por lá, tá bem? Um beijo, um bom dia. Aproveitem, façam o dia render e a gente se vê de novo aqui na segunda-feira. Um beijão.